Graça e paz. Vocês estão bem? Tudo bem? Domingo, última vez que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui nesse púlpito falando sobre a sua palavra, foi no domingo dia 8, pela manhã, nós meditamos sobre um erro que comumente se comete, um erro que a gente sempre incorre nele, que é o erro de alimentar alguma esperança sobre nós mesmos, né? E de nos frustrarmos com isso, mas entrar num ciclo vicioso onde a gente continua insistindo nesse erro. E pensar um pouquinho sobre a razão disto, né? Há alguns meses atrás, o coral aqui da igreja me levou para pregar numa comunidade, a Sônia, o Cídio Severino, o pessoal. E lá o Senhor deu uma palavra lá em 2 Reis 5, sobre Naamã, e Lucas capítulo 15, nessa perspectiva da visão que nós temos de nós mesmos e da visão que nós temos de Deus. E quando ela está errada, o quanto isso complica a nossa vida e a alegria de ser gente, de ser pessoa, de ser feliz. E hoje eu gostaria também já trabalhei esse texto aqui, mas gostaria de insistir nesse texto um pouquinho, para a gente prestar atenção um pouquinho sobre os erros e as lutas que nós temos, no sentido de admitir este fato. O fato de que nós nada somos, como nós costumamos dizer, dentro das categorias do senso comum, nós dizemos isso com a boca cheia, mas na prática da vida, na existência, no dia a dia, nós não agimos assim. Nós constantemente alimentamos culpas, porque não conseguimos cumprir a expectativa que nós mesmos temos de nós, que a sociedade gera em nós, que a religião gera em nós, como se isso fosse possível a nós, como se houvesse uma possibilidade de não errar em nós. Então nós nos culpamos, e nós sofremos, e nós exigimos das pessoas que estão à nossa volta também um comportamento de perfeição. Nós temos uma baixa tolerância em relação aos erros, principalmente dos outros. E nós temos uma facilidade enorme de apontar para elas os seus erros, porque nós não temos o hábito de tirar a trave que está no nosso olho. Nós temos o hábito de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu erro, tudo bem, mas eu não erro como você. Não, eu até de vez em quando piso na bola, mas não é como o Beltrano, o Ciclano, o Fulano. E a proposta da religião humanista, que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender, o humanismo nessa perspectiva de ser o homem o seu salvador. Durante uma boa parte da nossa história teológica, toda a teologia foi montada como se o problema estivesse em Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo nada mais era do que o sacrifício que aplacaria a ira de Deus. Ou seja, o problema não está em mim,
O problema não está na humanidade. O problema está num Deus nervosinho demais. Num Deus irado. O problema do pecado sempre foi que Deus não gosta. Nunca foi que Ele me mata. Nós temos uma dificuldade, então se montou uma estrutura teológica onde está tudo bem com os seres humanos. O problema está em Deus. Para isso serve o sacrifício, para isso você tem que orar, para isso você tem que contribuir, para isso você tem que ir à igreja. Porque Deus é um cara complicado. Deus tem algumas dificuldades de nos aceitar como de fato somos. E nós precisamos então cumprir algum ritual, algo que consiga aplacar o coração de Deus e amenizar então esse Deus meio bipolar, que uma hora está legal, outra hora eu não sei, que não dá para confiar. Então a teologia foi sempre montada dentro dessa estrutura, até que, não que isto não ocorreu antes de 1500, mas em 1500, uma pessoa disse, não, o problema está em nós, meus irmãos. O problema não está em Deus. O problema sou eu. Então a teologia que anunciava que o ser humano é que era o problema, é que tinha um problema e que não era Deus. E que havia uma necessidade então de não se alimentar mais nenhuma esperança acerca desse ser humano. A única esperança seria crucificá-lo. Foi o que Deus fez em Cristo. É por um fim num ser humano que tenta ser o que não é, que tenta ser perfeito, que é incapaz de assumir a sua finitude enquanto ser humano, que é incapaz de se assumir enquanto gente, que não se conforma com o que é, mas que aceita a proposta do Éden, lá da serpente, de ser como Deus. E impõe esta perfeição nos outros, ao mesmo tempo que resvala isto sobre si, ainda que de maneira mais tênue, mas vive uma vida carregada de culpa, de peso, de insatisfação, porque o padrão é muito alto, é muito elevado. Mas eu me debato com essa estrutura de todos os dias. Eu gostaria realmente de ser um melhor cristão. Eu gostaria de não ser tão falho quanto eu sou. Por quê? Porque para mim é difícil confiar no amor. É difícil confiar no amor de Deus. É difícil confiar no amor. Aliás, a única necessidade do amor, ou talvez a principal razão para o amor existir e ser, é justamente o fato das nossas imperfeições. Amar e gostar são duas categorias diferentes. O gostar sempre tem uma motivação que está em mim. Eu sou o centro. Eu gosto do outro porque o outro é simpático. Mas se ele deixar de ser simpático, eu deixo de gostar dele. Ou seja, eu determino de quem eu gosto, tendo em vista as minhas preferências. Mas o amar não. É por isso que não se ama quem se quer, se ama quem se ama. Porque o amor não está mais condicionado nas qualidades que eu aprecio. O amor está condicionado em si mesmo, está sustentado pelo que é. Muitas vezes os nossos filhos nos dão trabalho. Muitas vezes o nosso cônjuge nos dá trabalho. Os nossos pais nos dão trabalho. Nossos irmãos, nossos familiares, os nossos amigos. Mas é aí que entra o amor. Porque o amor não contabiliza erros e não depende da perfeição de ninguém. O amor simplesmente ama.
O amor tem prazer em fazer algo em direção ao outro, de ver o outro alegre, de ver o outro feliz. Às vezes faz algo até que não gosta de fazer, mas encontra contentamento na alegria alheia. O outro está voltado, aliás, o amor está voltado para o outro. O gostar está voltado para mim mesmo. Então, o amor de Deus tem razão de ser, porque eu e você somos falhos. E o amor entre nós tem razão de ser, porque também nós somos falhos. Senão não haveria razão de amar. Tendo esse chãozinho aqui, vamos ler lá 2 Reis 5, Dodô. Acho que é isso. É uma leitura um pouquinho extensa. Do 1 até o 17. Do 1 até o 16, para mim, Dodô, fazendo um favor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos que o Senhor venha revelar, trazer vida, cura, salvação nesta noite, pela tua palavra. Nós confessamos a dependência total de ti, Senhor, da tua ação, do teu poder, tanto para ouvir como para falar, meu Senhor. Nós pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo seja repreendido todo espírito contrário à vida e à verdade, como foi dito nesta noite, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, e pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor enviou a tua palavra nesta noite. Nós te amamos, dependemos de ti, como igreja, nos colocamos aos teus cuidados, para que o Senhor opere em nós um milagre, de depender de ti, única e exclusivamente, de ter em Cristo a nossa suficiência, Senhor, e de andar, Senhor, na dependência da vida do Senhor Jesus em nós. Opera em nós para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, em nome do teu Filho. Amém. Bom, esse texto vai falar de uma realidade das lutas que normalmente nós passamos no nosso dia a dia. Tanto a dificuldade daqueles que ainda não se renderam ao amor de Deus, como a dificuldade que nós, como cristãos, temos. A primeira realidade que se apresenta é que o texto vai dizer que Naamã era alguém de muito prestígio. Ele era um homem que gozava de muita popularidade dentro do seu povo. E também tinha sido alguém por quem Deus havia realizado algumas proezas. Ora, o exército da Síria havia já invadido Israel. E posteriormente, saindo de Israel, ele leva uma serva. E Naamã era bem quisto pelo seu rei, era bem quisto pelo povo, era alguém de êxito, era alguém socialmente de sucesso, era alguém que todo mundo gostava, e além de ter todo este apreço das pessoas, era também visto como um homem de sucesso, um homem que Deus tinha dado a ele grandes vitórias. Só que, ainda sendo tido como um herói dentro do seu povo, dentro do seu contexto, a palavra de Deus vai dizer assim: porém leproso. Porém leproso. E o que isso traz para nós nesta noite? A lepra sempre está relacionada na Bíblia com a questão do pecado. É como se Deus estivesse nos dizendo: não importa, querido, não importa a respeitabilidade que você encontrou na sociedade, não importa o êxito que você tem, não importa as conquistas que você obteve na sua vida. O grande problema é que todo aquele que nasce nesse mundo nasce com uma lepra, nasce pecador. Naamã poderia ter toda esta condição, poderia ser todo aquele que todo cheio de glória dentro do seu povo, mas existia algo que mostrava para ele a sua finitude, e este algo era a sua lepra, que aqui eu quero colocar como uma figura do pecado. E o pecado como esta teimosia nossa, esta insistência de querer ser Deus, e de querer, portanto, ser independente de Deus, e por abraçar como fruto dessa independência de Deus, tudo aquilo que não está em Deus, tudo aquilo que não tem referência em Deus. Quando eu quero ser independente de Deus, eu abraço a mentira, porque Deus é a verdade. Eu abraço a morte, porque Deus é a vida. Eu abraço o medo, porque não confio mais no amor, porque o amor lança fora todo o medo, o perfeito amor. Mas Naamã expressa aqui esta realidade de todo ser que pisa neste mundo, que não importa o que seja, o que faça, o que conquiste, vem com esta lepra, vem com esta marca, vem com este pecado. É pecado na sua essência.
Normalmente nós queremos esconder isso das pessoas. Nós fazemos de tudo e abraçamos então a mentira para vender uma imagem daquilo que não somos, porque a exigência que as pessoas têm em relação a nós, quando elas olham para nós, é a exigência de que você e eu sejamos perfeitos. É a exigência de que você e eu não podemos errar. Então nós aceitamos essa mentira como se isso fosse possível e começamos então a nos mascarar. Começamos então a cobrir. Começamos então a disfarçar a nossa realidade íntima. E esta realidade fala do meu e do seu pecado, e do pecado de todo ser que pisou neste mundo. É por isso que a sociedade é hipócrita. Por isso que nós vemos uma hipocrisia rondando todo momento, em todo lugar. Por quê? Porque nós aceitamos este jogo de mentira, de ser quem de fato não somos, e sorrimos. Afinal de contas, eu não posso ser quem de fato eu sou, porque eu não serei aceito. Eu não posso falar dos meus medos, das minhas finitudes, a não ser no gabinete do pastor e vai lá. Depois que ele confessou algumas coisas para mim também, daí eu abro um pouco o jogo da minha vida. Caso contrário, eu escondo isto, eu omito isto, eu disfarço isto. Muito provavelmente as pessoas não tinham noção de que aquele grande general era um leproso, mas o grande problema é que realmente não dá para esconder o tempo todo e de todos. E na nossa casa normalmente as coisas aparecem. É por isso que pessoas que você vê na igreja com uma cara tão boa, tão bela, aquela cara de santo comprido, você olha assim, graça e paz, irmão. Quando você vai conversar com a mulher do fulano, você fala, não é o mesmo cara, não é a mesma pessoa, ela está enganada. Aliás, eu acho que a senhora não é mulher de quem eu estou pensando. Por quê? Porque há as máscaras, há os panos cobrindo as lepras. Só que dentro da casa da gente não dá para esconder o tempo inteiro. E lá tinha uma menininha, uma mocinha de Israel, que sabia a realidade do Todo-Poderoso Naamã, que sabia a realidade fedorenta, perdão da palavra, saiu. A realidade purulenta, asquerosa, de lepra. Todo mundo admirava, era o herói, era o queridinho do rei, era o vencedor das batalhas, era. Mas aquela lepra apontava para a realidade dele, e a menina viu. E a menina disse o seguinte, puxa vida, como seria bom se o meu senhor estivesse diante do profeta que vive lá em Samaria. Ele oraria e o meu senhor ficaria limpo da sua lepra. Aqui Naamã tem uma experiência muito interessante, que nós temos uma dificuldade muito grande em imitá-lo. Naamã, quando fica sabendo que há alguém capaz de curá-lo, que há a possibilidade de cura para a sua realidade de enfermidade, ele abala céus e terras. O grande problema para nós é que esta ideia de perfeição é tamanha, é tão grande, ela é tão visceral, o pecado entrou em nós de tal maneira, ele está tão enraizado em nós, o desejo de ser perfeito, de ser Deus, está tão visceralmente atrelado a nós, que nós temos uma dificuldade de admitir a nossa realidade de pecado. Nós temos uma dificuldade de admitir que de fato nós somos falhos, pecadores, mas não como um senso comum, não como aquele jeito, todo mundo erra, não, aquela realidade nua e crua de se deparar comigo mesmo e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, porque ainda vou alimentando acerca de mim. E isto é da natureza humana. O Luquinhas tem 6 aninhos. Rapaz, tudo que ele vê, ele fala assim, ele vê a mulher pulando lá, a Zimbaeva, ou aquela brasileira mesmo, campeã do mundo, ele olha aquela mulher pular, sei lá, 4, 5 metros de altura, ele fala assim, eu consigo pular mais que ela. Ele viu um siricato correndo, o siricato virou um negócio, um quadrúpelo bitecos. Ele fala, eu corro mais que ele. É um negócio que já nasce na gente, assim, a gente quer ser o que a gente não é.
O pecado fez de nós este ser pretensioso, que não aceita os seus limites. Mas Naamã não. Naamã, quando ouviu isso, falou: eu vou para lá. E ele vai e pede carta para o rei. Ele fala: rei, lá em Samaria tem um cidadão lá, eu vou para lá. O rei, se vocês prestarem atenção no texto, o rei fala assim: vai andando que eu vou mandar uma carta lá, e vou mandar uma carta para o rei. Ora, a menininha instruiu ele a procurar o rei de Israel? Não, ela instruiu ele a procurar o profeta. Mas sabe o que é? É que nós temos essa questão de importância, né? Nós avaliamos as pessoas pelas distinções sociais que elas têm. Se um profetinha, que dirá o rei, né, meu amigo? Então, o rei manda uma carta para o outro rei. Quando o outro rei lê a carta, ele fica branco. Ele fala: esse rei está caçando confusão comigo, ele quer quebrar a aliança que nós temos. Acaso sou eu Deus? E tenho eu poder de dar a vida, ou de matar, ou para curar esse cidadão? Aqui também a palavra de Deus nos aponta para uma outra realidade fundamental. Só Deus, querido, só Deus pode nos curar de fato. Só Deus pode nos livrar de nós mesmos. Só Deus pode nos convencer de quem de fato nós somos. Só Deus. E este homem fica desesperado, porque diante do impossível as pessoas se desesperam. E ele rasga as suas vestes, e o profeta escuta e diz: fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes. E ele fala assim: rei, faz o seguinte, quando esse caboclo chegar aqui, manda ele falar comigo lá em casa. Manda ele chegar lá em casa que ele vai saber que tem profeta em Israel. E o que é profeta? Humberto explicou hoje aqui de manhã também. Profeta é alguém que fala a palavra de Deus. É por isso que os profetas no Antigo Testamento diziam assim: assim diz o Senhor. Profecia não é adivinhar futuro, isso é adivinho. Profecia é dizer o que Deus mandou dizer. É dizer o que Deus diz. Outra realidade que se apresenta para nós aqui: a única maneira de nós sermos sarados, irmãos, é quando nós estivermos expostos a esta palavra de Deus. E Naamã então segue o seu curso e vai então diante do profeta. Só que ele chega diante do profeta cheio de presentes: prata, ouro, 10 vestes festivais. Sabe por quê, queridos? É a mania que nós temos de achar que temos algo que Deus não tem, que podemos dar algo a Deus, que podemos negociar com Deus. Não podemos. E não tem como se relacionar com Deus nesta via. Porque de Deus é o mundo e a sua plenitude. O que você tem que você não recebeu? Quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo, diz Deus. Nós achamos que a relação com Deus, e a religião hoje é estruturada, humanista, fundamentada numa estrutura onde você tem coisas a oferecer a Deus. Você não tem nada a oferecer a Deus. É Deus quem quer te oferecer tudo. É Deus que em Cristo Jesus te deu todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas, diz a sua palavra. Mas o orgulho e a pretensão de ser Deus, de estar no mesmo nível de Deus, de ter algo para dar a Deus, e nós não entendemos isso. E isso acontece na prática nos nossos dias. Quando eu estava conversando com a Lili, às vezes tantas coisas que nós fazemos, mas que carregam em si uma motivação errada, que acaba com aquilo que fazemos. Nós podemos estar aqui pregando com uma motivação que é barganhar com Deus e pronto, já não tem mais sentido. Vocês não saberão talvez,
Mas Deus saberá que não tem nenhum sentido nesta ação, que aparentemente pode ser considerada como algo bom. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus como se tivéssemos algo a oferecer ao Senhor? Não temos, meu amado. A única maneira de Deus agir em relação a nós é por sua graça. Sabe por quê? Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele ama você. E o amor não pode ter preço, porque deixa de ser amor. O amor não pode ser comprado. Deus ama pelo fato de ser quem Ele é amor. E Ele ama a mim e a você. Mas é duro, com este pecado que habita na minha carne, como Paulo vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É duro aceitar este amor, porque este amor aponta para a minha finitude, aponta para aquilo que de fato eu sou, um carente, um necessitado de Deus. E é por isso que as religiões se multiplicam, pondo o homem no centro, pondo a ação do homem no centro, porque você consegue o favor de Deus, você consegue aplacar a sua consciência, você consegue estar dentro de um contexto aparentemente santo, sem que isto implique em negar a si mesmo. Pelo contrário, você se autoafirma pela sua religião, ainda que seja ela cristã, pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer, pelo seu ministério, pelo seu dízimo, pela sua frequência à igreja, pelo pão que você dá pelo seu vizinho necessitado. Tudo isso começa a te autoafirmar, de modo que você e Deus estão no mesmo padrão, e essas religiões crescem, amados, porque não põem um fim em você e em mim. Elas simplesmente colocam vocês no jogo, colocam eu no jogo, deixa o eu no centro. Não precisa ser crucificado o seu eu, não precisa morrer, não, de modo algum. Basta você se enquadrar, se encaixar aqui dentro da nossa cultura própria. Basta você, sei lá, não cortar mais o cabelo, basta você não usar mais saia, sei lá, não usar mais calça jeans, basta você não bater palma enquanto tem louvor aqui, né, Bill? Basta você fazer parte da nossa subcultura. Não precisa um coração ser substituído, não. E estas religiões crescem. Por quê? Porque ela coloca o homem como participante, e o homem ama isto. Porque isto diz para o homem assim, ó, você tem algo ainda a oferecer. Você não precisa morrer, não precisa ter um fim para você. Nós só precisamos educar melhor você. Então você não vai fumar, você não vai beber, você não vai, você vai frequentar, você vai se envolver, você vai fazer e vai acontecer. Então, então ele fica feliz, ele faz. Sabe qual seria a maior alegria de Naamã? Era poder pagar pela sua cura. Você fala, não, você está enganado, pastor Alexandre. Não estou. Não estou porque o texto fala. Nós vamos chegar lá. Posteriormente a isto, Naamã não se dá o luxo nem de sair lá fora. Naamã simplesmente manda um menino. Perdão, eu estou falando, Naamã é o que está sendo curado. Eliseu não se dá o luxo nem de sequer ir lá fora, visitar Naamã, olhar no olho de Naamã. Ele fica lá dentro e manda o menino. Sabe o que isso também quer nos dizer? Meus amados, não existem pajés, não existem xamãs, não existem homens imantados. O que existe é a palavra de Deus sendo proferida ou pelo profeta ou por um menininho do profeta. Porque o poder está na palavra de Deus e não em homem algum. Não importa quem pregue, desde que se pregue a palavra de Deus. Naamã manda ele lá. Aquilo já ficou uma desconsideração, Naamã já ficou invocado. Como assim que eu vim aqui para ver o profeta e ele não se dá o luxo de aparecer para mim? Manda este menino. E pior, o menino fala assim, o profeta falou para você ir tomar banho. Vai tomar banho no rio 7 vezes. Sai,
ele fica doido, ele fala: rapaz, eu achei que o homem viria aqui e que ele faria um xamanismo, eu sei lá, ele invocaria o Senhor seu Deus, mas não, acaso não, Abana e Farfar não são rios melhores do que este Jordão aí, Mequetrefe? Nós queremos coisas grandiosas, nós queremos coisas que dê ibope, nós queremos coisas que manifeste a glória, que manifeste, que saia foguete, que, sabe, aquele negócio. Nós não queremos a simplicidade da palavra de Deus. Nós queremos transformar água em vinho, sabe aquele negócio assim? Uau! Vocês viram isso aí, né? Nós queremos muralha caindo, nós queremos esses negócios, gente. Mas dizer assim: não, querido, Deus ama você, Deus já pagou por todos os seus pecados, é pela graça, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, simples assim. Não, mas não tem que fazer nada. O homem sai indignado. Aí, graças a Deus, sempre Deus coloca alguém que tem um pouquinho mais de senso, de juízo. E esse alguém diz o seguinte: os próximos ali de Naamã vão dizer assim: meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil para você, o senhor não teria feito? Ele pediu só para o senhor dar uns mergulhinhos ali, vai lá, não custa nada. O problema está justamente aí, não custa nada. Irmãos, a religião humanista tem aversão à graça de Deus. Ela pode até falar da graça de Deus, mas ela tem aversão à graça de Deus. É fácil demais, tão fácil que se torna difícil. Porque nós não aceitamos nada que não nos custe. Porque para nós não tem valor. Mas pense o seguinte: todas as vezes que você quiser pôr qualquer valor, por mais alto que seja, no sacrifício de Jesus Cristo, você está minimizando a obra de Cristo por mim e por você. Porque ela é uma obra que custou o sangue do Cordeiro de Deus. Ela é uma obra que custou o sacrifício do Filho de Deus, do Deus eterno. Não pode ser paga, meus amados. Ou você recebe pela graça, ou você jamais desfrutará da vida verdadeira em Cristo Jesus. Ou você simplesmente se deleita no amor e no favor de Deus por você em Cristo, demonstrado em Cristo crucificado. Senhor, realmente eu não mereço. Ou você vai tentar pagar a sua vida inteira, pagar, e nunca vai entrar no descanso. Nunca vai ter gozo, porque sempre vai se sentir devendo. Porque sempre vai querer fazer algo a mais. Porque Deus não é o Deus do amor, Deus não é o Deus da graça. É o Deus do panteão grego, é o Deus animista, que você pode manipulá-lo pelos ritos, que você pode manipulá-lo pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. Naamã não queria, como nós também não queremos, muitas vezes. Não somos salvos, não desfrutamos da graça e do gozo, do descanso em Cristo Jesus, muitas vezes, porque não queremos a graça de Deus, porque a graça de Deus ofende o nosso mérito. E nós não queremos ser ofendidos nessa questão. Mas Naamã foi. E Naamã entrou no Rio Jordão. E aqui mais uma vez, a palavra de Deus nos remete... Eu não vou conseguir terminar hoje, gente. A palavra de Deus nos remete a uma realidade espiritual necessária, profunda, tocante, que hoje é mais uma vez deixada de lado. O que significa o mergulho nas águas para nós, hoje, cristãos? O que significa, Bill? Batismo. Qual que é a simbologia do batismo? Quando você mergulha nas águas e quando você sai das águas? Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Perder a velha vida para ganhar a nova vida. No sistema religioso você não precisa morrer. Ele até inclui o banho.
o entrar molhado, o entrar seco e sair molhado. Mas não há necessidade de morrer. Basta você mudar o seu comportamento externo, aparente. Basta você deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras coisas. Meus amados, a Bíblia mais uma vez aponta: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Não existe vida da ressurreição sem a morte na cruz do Calvário. E a pergunta que eu faço: você já morreu? Você tem convicção de que você perdeu a sua vida e de que em Cristo Jesus você ressuscitou? Ou você ainda está se apegando no seu padrão moral esplendoroso? Ou você ainda está dizendo assim: eu não bebo, não fumo, não traio a minha esposa, eu não falo palavrão, eu pago... É morte, é fim, e é novo nascimento. É uma nova vida. É algo que você não consegue nem explicar direito. Aliás, quando você tenta explicar, você entra para essas categorias das convenções morais e você entra em parafuso, porque você começa a ver que na sua carne não habita bem algum. E você fica se questionando: será que eu nasci de novo? Será que eu não nasci de novo? Meus amados, é fé. Fé no que a palavra de Deus diz. Deus diz, eu creio, eu recebo. Deus diz, então eu descanso nisto. E quando isso acontece, Naamã é curado. E logo ele volta de novo para a casa do profeta. E novamente ele tenta pagar o profeta. Sabe por que isso? Porque é o que acontece conosco. Mesmo quando nós somos regenerados, limpos da nossa lepra, libertos dos nossos pecados, nós ainda insistimos em barganhar com Deus. Nós ainda insistimos em querer comprar Deus. Quando eu e você vamos desistir disso? Quando nós, como igreja, vamos nos deleitar simplesmente no fato de que Deus nos ama? Na frase maravilhosa de Cristo que diz: está consumado, está pronto. Mas, pastor Alexandre, se você falar isso vai virar bagunça. Meus irmãos, aqueles que provaram vida nova em Cristo Jesus sabem do que eu estou falando, sabem do amor de Cristo que nos constrange. Sabe aquilo que fala: Senhor, eu sou uma nova criatura pela sua graça. O teu Espírito me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo. E também do teu amor por mim demonstrado em Cristo Jesus. Meus amados, na prática, como igreja, saiba de uma coisa: você não tem como pagar o que Deus fez por você. Regenerado ou não, se você é um regenerado, como muitas vezes eu me pego querendo pagar Deus, não dá, meus amores. É o amor de Deus por nós. Só que amor para nós é um negócio meio difícil de entender, porque o amor para nós também está na categoria das trocas, né? Mas Deus nos ama. Deus te ama profundamente. E Deus já operou tudo. E é por sua graça. E esta obra está realizada, pronta, perfeita e acabada. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está aqui nesta noite? Por que você faz as coisas que você faz? Será que isto é fruto da vocação de Deus, do chamamento de Deus para a sua vida? Ou será que isto é fruto da sua dívida com Deus? Eu quero dizer para você que a minha Bíblia diz que Cristo rasgou o escrito de dívida que nos era contrário e cravou-a na cruz do Calvário. Não houve uma transferência de dívida, o que houve foi uma anulação.
Cristo rasgou. Rasgou. Você não deve mais nada nem para Deus. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Este é o evangelho da graça, meus amores. Este é o único evangelho que vai poder dar sentido ao que você venha fazer ou não fazer depois. Porque as coisas só têm sentido, as ações só têm sentido se elas forem motivadas pelo amor e pela liberdade. Você só tem sentido de você estar aqui como igreja hoje, diante, se reunindo em volta da palavra de Deus, da adoração a Deus, da comunhão com os irmãos, se você estiver livre para estar aqui e se você amar a Deus e por isso estar aqui. Agora, se você está obrigado a estar aqui, se você tem uma dívida, por isso você está aqui, os fatos de você estar aqui não tem sentido nenhum para Deus. O evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus é o único que nos dá a possibilidade de agir com liberdade e por amor. Pessoas que obedecem não por medo de Deus, mas porque amam a Deus. Antes, porque foram amadas por Deus. E se reconhecem amadas por Deus. É por isso que eu venho aqui, é por isso que eu sirvo, é por isso que eu contribuo, é por isso... Porque eu amo. Por que você ama? Porque eu fui amado primeiro. Isto não tem negociata. É por isso que esse tipo de evangelho não faz muito sentido por aí. Porque senão eu perco a rédea de controlar a vida do rebanho, de controlar a vida das pessoas pelo medo, usando Deus. Eu queria avisar os pais aqui, tomem cuidado, meus amados. Vocês sabem do trabalho que a gente tem com a juventude também? Muitas vezes os nossos filhos negam Deus, porque é Deus quem está sustentando o nosso autoritarismo. As nossas ações sem amor, às vezes. As nossas imposições. Para poder negar o pai, para poder buscar uma autonomia. Ele precisa antes negar aquele que autoriza o pai, ou seja, Deus. Porque muitas vezes o pai fala que faz aquilo, porque Deus falou que é para fazer daquele jeito. Então tome cuidado com o que você faz, dizendo que é Deus quem mandou. Muito cuidado. Nós precisamos entender que a única ação que tem sentido diante de Deus é a ação de pessoas que são livres para realizá-las e que fazem porque amam. E porque amam, porque são amados de Deus. Meus amados, não vai dar para eu continuar ainda hoje, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: a grande motivação da queda do homem no Éden foi o desejo de ser perfeito. Paradoxal isto, né? O que motivou Adão e Eva participarem ou comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o desejo de serem perfeitos. Não assumir a sua finitude enquanto seres humanos. Querer ser Deus. Se nós descobrirmos os paradoxos da palavra de Deus, que diz assim, 2 Coríntios 4:7, eu acho, Dudu. Dá uma busca lá, Dudu. Vaso de barro? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu tesouro, meu amado, minha amada, quando você consegue encontrar contentamento no fato de ser quem Deus te criou para ser, ou seja, um vaso de barro, que por fora é algo comum,
simples, falho, frágil, qualquer tombinho quebra, mas que por dentro tem um tesouro. O seu valor não é você quem dá. O seu valor quem dá é Deus. E ainda que você seja algo de barro, contudo, Deus te amou. Contudo, se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você creu na verdade da palavra de Deus, que diz que não há esperança para nós em nós mesmos, mas que Cristo veio ser a nossa vida, que Ele veio pôr um fim nesta teomania, nesta mania de querer ser Deus, de querer ser quem não somos, que Ele nos crucificou, mas que na ressurreição Ele nos deu uma nova vida, uma vida capaz de se contentar com o amor de Deus e com a suficiência de Cristo. Então o seu valor é Cristo vivendo em você. Cristo em mim é a esperança da glória. É quando nós somos fracos, é que o poder de Deus pode atuar nas nossas vidas. É quando eu não sou nada, que Deus pode ser o meu tudo. Então eu fico vendo muitas vezes a igreja caminhando no caminho contrário do que o Evangelho traz. Nós buscamos ser pessoas perfeitas, crentes perfeitos, negamos as nossas finitudes, os nossos medos, as nossas faltas, os nossos pecados. E a única coisa que Deus quer é dizer assim: querido, eu quero ser tudo em você. E daí, a Bíblia nos ensina a viver diariamente, em todo lugar, em todo momento, levando este morrer. O que é o morrer? O morrer é a verdade. O morrer é o confessar que eu não sou nada, que eu sou morto, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. E a partir da vida de Cristo nós possamos ser igreja. E a partir da vida de Cristo sendo manifesta em nós, nós possamos ser irmãos, nós possamos nos amar, e que as pessoas possam ver em nós, não nós, ou não esse velho nós, não este velho homem que quer ser o que não é, mas aquele que simplesmente assume a sua finitude sem medo, porque o amor cobre uma multidão de pecados, o amor lança fora todo medo, porque Cristo é a minha perfeição, Cristo é a minha santidade, Cristo é a minha sabedoria, Cristo é a minha santificação, Cristo é a minha redenção, diz a palavra de Deus. E deixar Cristo se manifestando em nós. A igreja hoje é tão fraca no seu testemunho porque ela tenta imitar, mas a vida cristã é uma vida de substituição, não mais eu, mas Cristo. É o manifestar da vida de Cristo em nós. Você pode louvar a Deus pelo que você é? Você pode, como salmista, dizer assim: Senhor, eu te louvo porque de forma tremenda, terrível fui formado. Obrigado porque o Senhor me fez assim. Obrigado porque eu não dependo de mim mesmo. Obrigado porque o que eu não posso ser, o Senhor veio ser em mim. Eu te amo, Pai. Eu te amo porque o Senhor me amou de tal maneira, de uma maneira tão inexplicável. Me dá a graça de me relacionar com o Senhor. Se o Senhor que chama à existência as coisas que não são, faz do meu nada ser algo para abençoar a vida da tua igreja, para abençoar a vida das pessoas. Faz daquilo que não é nada ser uma bênção na vida dos outros. Assim, a igreja crescerá em testemunho. Assim, a sua vida encontrará descanso. Assim, eu e você podemos gozar a alegria dos filhos de Deus. Sem culpa, sem medo, sem terror, sem pavor, sem canseira, sem enfado, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Ainda que haja lutas, irmãos, contudo, a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que você desse uma resposta diante de Deus agora.
que você dissesse: Deus, eu quero continuar confiando no meu braço, e eu ainda um dia te surpreenderei, Deus, e te mostrarei que no meu caso o Senhor estava errado e que eu tenho algo a oferecer ao Senhor. Ou você poderá dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que não sou nada, Senhor, e me dá a graça de me contentar com Cristo e Ele somente, de Ele ser suficiente para mim, Senhor. Eu quero. Você está livre aqui nesta noite, amado, para diante do Senhor dizer: eu só gostaria que você não saísse daqui sem um posicionamento diante de Deus. Falar: ó Deus, eu não quero nada disso, eu sou bom, eu não preciso. Mas se você se reconhecer pecador, finito, falho, clame a Deus misericórdia, porque Jesus disse assim, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se até hoje você se achou uma pessoa justa, que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque esta é a contramão do caminho de Cristo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, Senhor. E aqui está pessoas que o Senhor ama profundamente. E a tua palavra nos garante isto, dizendo que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai amado, quebrante o nosso coração que é de pedra. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Senhor, venha quebrantar os nossos corações. E mais do que isso, Senhor, venha trocar os nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. Trocaria o nosso espírito e viria com o teu espírito habitar em nós. Senhor, faz isso nesta noite, nesta igreja, nas pessoas que aqui estão, na minha vida, Senhor. Pai, e faz de cada um aqui atalaia. Faz de cada um aqui, Senhor, comunicadores desta verdade libertadora que tira o peso das costas do oprimido, como Jesus veio dizer que veio para poder libertar, Senhor, para poder tirar o jugo, a canga. Senhor, porque está muito pesado, Senhor. Muitas vezes nós queremos fugir de Ti, porque o Deus que se nos apresenta como sendo o Senhor é um Deus que propõe algo que nós não conseguimos ser, Senhor. É um Deus que é um padrão inatingível e que exige de nós que atingimos esse padrão inatingível, de modo que queremos fugir de Ti muitas vezes, Senhor. Mas, Pai, o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que veio salvar e buscar o que se havia perdido. É o Deus que ama, Senhor, os pecadores e que veio tirar do mundo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, livra-nos, Senhor, de uma religião que faz do nosso braço a nossa força. E dá-nos a graça, Senhor, de vivermos o Evangelho, onde Cristo é tudo em todos. Opera assim nesta comunidade, opera assim nesta cidade, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.